Olá pessoal, vamos começar a uma OCP, mas antes eu quero convidar vocês para orar junto comigo. Senhor Deus Pai, limpe o coração de cada um, abençoe cada um da igreja, que o Senhor possa nos ajudar nesse momento de pandemia. Em nome de Jesus, amém. Olá, amiguinhos, hoje a gente vai fazer uma música. Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos nada, já rodeamos nada. Aqui na terra nada. Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos, já rodeamos nada. Aqui na terra nada. Ninguém é igual a Jesus. Olá, amiguinhos, hoje a gente vai fazer uma outra música. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa. O que faz o coração. Pode ser pequenininho, Mas forte ou grandão. aparência não importa. O que vale é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Da pessoa algum tem igreja, mas antes vamos começar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por isso, muito obrigado por estar aqui, esse mundo inteiro. Muito obrigado. Ajude a acabar com essa pandemia, limpe nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Oi, crianças, tudo bem? Eu sou Janaína, mais conhecida como Tia Jana. Eu vim aqui hoje para contar uma história muito legal para vocês. Uma história que vai ensinar sobre perdão e ressentimento. Será que a gente sabe perdoar? Mas, para contar essa história, eu convidei a minha amiga Bé. Fala oi para eles, Bé. Bebê, 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 bebê. Ela falou assim: oi, crianças, tudo bem? Ah, desculpa, eu esqueci de mencionar. Ela fala ovelhês e eu traduzo porque eu conheço um pouquinho da língua dela. Ela não fala inglês, nem fala mandarim, então nós vamos ter que usar mesmo o ovelhês por enquanto, com a sua tradutora principal, a tia Jana, não é, Bé? Vamos contar uma história bem legal? Vem comigo.
Eu vou contar uma história muito conhecida, então vou aproveitar para falar mais sobre os ensinamentos dela, tá bom? Ela começa em Gênesis, capítulo 37, e vai até o 46, onde conta a história de Jacó, dos seus 12 filhos, especialmente de José, o seu filho, o penúltimo filho. O último foi Benjamim. Ele tinha 12 filhos, mas ele amava mesmo o José, porque José e Benjamim eram filhos da Raquel, a esposa que ele sempre amou. E ele tratava o José um tantico diferente assim. Ele deu uma vez uma capa muito bonita. Olha que linda a capa dele, Bé. Bebê! Bebê, 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 bebê! Exatamente, Bé. Ela é colorida, tão chamativa. Ih! Olha a cara dos irmãos dele, não estão gostando nada. Eles estão com ciúmes. Isso vai dar problema, Bé. O pior não era que era só a capa que era um problema. O José, ele era uma pessoa que tinha sonhos. Bebê, 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 bebê. Que tipo de sonhos ele tinha? Ele tinha sonhos em que ele e os irmãos eram representados por feixes, por trigo amarrado. E quando todos eles estavam reunidos, os 12 feixes de trigo, o feixe de trigo de José ficava no meio e o feixe de trigo dos irmãos se dobrava diante dele. Ah! Os irmãos não gostaram nada daquilo. Olharam e falaram assim: o que você está querendo dizer? Que você é melhor do que a gente? Seu sonhador. E foram guardando ressentimento dele. Foram ficando chateados com ele. Foram ficando bravos com ele, enciumados, irados com aquela atitude de José. Com aquelas coisas que aconteciam entre eles. Ah, isso vai dar muito problema. Eu tô ficando preocupada com o José. Olha o que aconteceu. Olha que cena é essa. Sabe por que estão fazendo isso com ele? O pai do José, o Jacó, ele pediu para os filhos mais velhos levarem as ovelhas para comer e elas estavam precisando de pasto e não tinha pasto por perto. Então eles andaram e ficaram longe do Jacó. O Jacó, preocupado, mandou o José atrás dos seus irmãos. Sabe, crianças? Quando o Jacó mandou, o José foi um filho obediente e foi fazer o que o pai falou. Demorou um pouco, mas quando ele encontrou seus irmãos, ficou todo feliz. Oi, irmãos! E os irmãos assim, ó. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo. Como assim vão querer matá-lo? É irmão deles. Aí o Rubem mais velho falou assim, não, nada disso. Vamos colocar ele nesse poço aqui, mais tarde a gente decide o que a gente vai fazer com ele. E aí tinha um poço vazio e eles arrancaram a roupa nova do José e jogaram ele lá naquele buraco vazio sem água e deixaram José lá. O Rubem ficou pensando, mais tarde eu vou resgatar esse meu irmão. Mas não deu tempo. Os irmãos, quando passou uma caravana dos midianitas ali, eles pegaram e falaram assim, vamos vender o nosso irmãozinho e ganhar dinheiro. E venderam ele escravo para o Egito. Sim, Bé, escravo lá no Egito. Bebê, 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 bebê. Ele ficou de coração cortado. Ela falou, coitado, ele deve estar muito triste. Estava assim, foi vendido pelos próprios irmãos, levado como escravo para um país estranho, longe do seu pai, ia sentir saudade. Ele poderia ficar com o coração cheio de ressentimento, cheio de mágoa pelos seus irmãos. José foi compro por um homem chamado Potifar. Potifar trouxe José para dentro de casa para ser um empregadinho comum, mas José foi mostrando tanta esperteza, tanta sabedoria e tanta habilidade que fez com que o Potifar colocasse ele como chefe dos seus escravos. Estava indo tudo bem até que... olha aquela cena, Bé! Ele está sendo levado
Por que aquele homem está com aquela lança? Por que ele está com a mão amarrada? A mulher de Potifar mentiu. Ela quis namorar o José, o que é errado, e José não aceitou. E ele foi preso, foi para a prisão injustamente, Bé. Ai, coitado do José, como sofre. Quando José estava na prisão, aconteceram muitas coisas. Ele se tornou quem ajudava o carcereiro, porque ele era novamente uma pessoa prestativa, habilidosa, gentil. Ele também ajudou o copeiro e avisou o padeiro sobre os sonhos deles que eles tiveram à noite. O copeiro voltou para servir o faraó. O padeiro foi morto. E tudo isso o José revelou através de um dom que Deus deu para ele, através do dom de interpretação de sonhos. E aí o faraó, uma noite, depois de muitos anos, o José já estava há muitos anos na prisão, ele já está um adulto, o faraó sonhou. No sonho dele, vacas gordas saíam de dentro do Nilo, bonitas. E vacas magras vinham de dentro do Nilo e comiam as gordas e continuavam magras. Depois eram espigas de trigo, cheias de grãos, e saíam de dentro do Nilo. E espigas magricelas comiam as espigas mais gordinhas e continuavam magricelas. E aquilo perturbou o faraó e ele falou no outro dia assim: gente, eu tive um sonho horrível, eu preciso de interpretação. Mas ninguém conseguiu ajudar. Até que o copeiro, que o José ajudou, falou: eu conheço um homem que revelou exatamente o que ia acontecer comigo num sonho que eu tive. O faraó falou: manda trazer ele aqui. José foi arrumado, tomou banho, ficou com a roupa bonita, depois de tanto tempo na prisão, né? E aí ele pegou e chegou diante do faraó. Quando o faraó contou o sonho para ele, ele falou assim: faraó, a interpretação do sonho que você teve, Deus me revelou o seguinte, meu Deus, que vão ter 7 anos de muita comida e 7 anos vai faltar comida, não vai ter nada, vai ter muita fome. Se você armazenar os grãos, vai ter comida para quando passar fome. Quando sobrar, os 7 anos que sobrarem, você guarda e nos 7 anos que tiver fome, você vende a comida. E o faraó ficou tão impressionado com ele que sabe o que ele fez? Ele falou assim: sabe de uma coisa, José? Você é o homem para fazer essa tarefa. Você vai juntar nos celeiros os grãos, vai juntar a comida e quando nós estivermos passando fome, você vai vender por um preço justo. Bebê, 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 bebê. Exatamente! Ele fez algo maravilhoso. Apesar de todo o sofrimento, Deus tinha um plano maravilhoso para a vida de José. E ele estava vivendo super bem, ele trabalhou 7 anos de fartura e juntou nos celeiros e estava tudo certo até que veio a fome. Porque a fome também chegou, sabe onde? Na casa dos irmãos dele. O que vai acontecer agora? O que aconteceu foi que os irmãos dele vieram comprar comida no Egito, a mando do Jacó, o pai do José, que achava que José estava morto. Bebê, 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 bebê. Será que o José vai fazer isso? Ela falou assim: o José agora vai aproveitar para se vingar. Mas ele não fez isso. Olha, a Bíblia conta que houve momentos assim que ele olhou e ficou muito chateado de estar na frente dos irmãos. E ele chegou a fazer algumas coisas assim para testar os irmãos em umas situações meio complicadas. Mas por fim, José não quis fazer mal para seus irmãos. E os irmãos chegaram aí 2 vezes no Egito. E na segunda vez que eles foram no Egito, aconteceu algo extraordinário. José reuniu seus irmãos e finalmente revelou a eles que era o filho de Jacó, o irmão que eles haviam vendido. E ele pegou e abraçou seus irmãos e perdoou seus irmãos. Pé, exatamente, quanto amor! E é assim que deve ser no nosso coração. Quando alguém nos magoa, quando alguém nos chateia, nós devemos perdoar. Sabe, Bé, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso.
E ele, na oração do Pai Nosso, num trecho, ele fala que nós devemos perdoar a quem nos ofendeu, assim como Deus me perdoou. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na verdade, eu falei invertido. Mas ele estava lembrando ali que nós devemos perdoar porque somos perdoados por Deus. O perdão é quando eu sei que me fizeram mal. Quando eu sinto a dor pelo que me fizeram. Mas eu decido, pelo poder de Deus, amar e abandonar todo ressentimento, toda mágoa, toda raiva, toda a tristeza que eu tenho, para ter um amor por essa pessoa que me magoou. O perdão faz parte do caráter do cristão. A mente do cristão deve ser trabalhada dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar, devemos lançar o perdão na vida daqueles que nos magoaram. Devemos fazer isso toda vez que alguém fizer um mal contra nós. Não importa quantas vezes sejam, porque Deus nos perdoa sempre. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, se Deus assim nos perdoou, se Deus assim nos amou, devemos nos amar também. Ressentimento é quando a pessoa escolhe não perdoar e guardar no coração. E aquilo faz mal mais para a pessoa que está guardando do que para a outra de quem ela está com raiva. Nós devemos buscar sempre o perdão de Deus, como José, que teve a sua família de volta, encontrou seu pai e perdoou seus irmãos. Vamos fazer assim essa semana? Vamos fazer assim todos os dias? Vamos fazer assim na nossa vida toda. Vamos amar e perdoar. Assim como Deus me perdoou, devo perdoar também. Que Deus abençoe cada um, que Deus dê a cada um a bênção de estar realmente glorificando a Deus, dando perdão a quem te magoar, a quem te chatear, a quem te machucou. Seja amoroso como Jesus nos ama. Seja bondoso como Deus é bondoso conosco. Perdoe com todo o coração. E lance no mar de esquecimento tudo que a pessoa te fizer. E não volte a falar sobre o assunto, porque é assim que a gente trabalha o amor de Deus na vida das pessoas. Crianças, Deus abençoe sua vida. Amo vocês. Tchau, dá tchau, Bê. Bê, 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 bê. Isso mesmo, Bê. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, crianças, o perdão é a maior prova de amor que Deus nos deu. Devemos amar também. Que Deus abençoe cada um. Amo muito, muito, muito vocês. Tchau! Olá, amiguinhos. Hoje a gente vai fazer uma brincadeira. A gente vai precisar de uma bolinha e de um copo. Bom,